Graça e paz, queridos, da parte do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus por estarmos reunidos mais uma vez para recebermos a porção da sua palavra. Que esse momento seja marcado pelo amor, pela graça e pela misericórdia de Deus manifestadas em nós pela ação graciosa do seu Santo Espírito. Que a palavra hoje aqui anunciada encontre lugar no seu coração, fortaleça sua fé em Cristo e produza frutos que glorifiquem o nome dele. Amém, amados? Glória a Deus. A palavra do Senhor para nós hoje está localizada na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículos 1 e 2, que vai dizer assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Queridos, este é sem dúvida um trecho bíblico muito conhecido e citado por nós cristãos, porém, embora o conheçamos bem, muitas vezes acabamos interpretando-o de maneira equivocada. Amados, infelizmente ainda há entre nós aqueles que olham para esse texto e acreditam que experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é uma espécie de bênção automática que uma pessoa passa a viver apenas por se tornar cristã. No entanto, queridos, não é assim que acontece. Na verdade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus só é experimentada pelo cristão como resultado de um processo de transformação interior. É aquilo que Paulo chama, no versículo 2, de renovação da mente. E renovar a mente, meus irmãos, significa, de uma forma bem simples, aprender a pensar de maneira diferente. Mas não de qualquer maneira, e sim aprender a pensar diferente conforme a palavra de Deus nos ensina. Na prática, isso significa passar a enxergar a vida e a si mesmo pela verdade de Deus, e não mais segundo as suas próprias impressões de certo ou errado, nem segundo os padrões do mundo em que nós vivemos. É quando deixamos, queridos, o Espírito Santo de Deus corrigir nossos pensamentos e guiar as nossas decisões. É isso que nos faz experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não de uma forma automática, mas como fruto de uma transformação genuína, verdadeira. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus em nós. Ele nos faz enxergar a verdade da vida que estamos vivendo em comparação com a verdade de Deus. E diante disso, ele nos aconselha, seja a permanecer no caminho que estamos, seja a mudar de rota e voltar ao caminho certo. Isso é a manifestação da verdadeira renovação da mente. Viver na luz do Espírito Santo de Deus. Isso me faz lembrar da parábola contada por Jesus aos seus discípulos sobre a dracma perdida. Nela, Jesus diz que uma mulher, ao perder uma moeda, acende a candeia, varre a casa e procura até encontrá-la. E quando a encontra, chama suas amigas e vizinhas e se alegra com a descoberta. Essa parábola, amados, assim como a da ovelha perdida, do filho pródigo, fazem parte de um conjunto em que Jesus fala sobre a alegria que há no céu quando um pecador se arrepende e é salvo. Mas apesar do seu foco ser a salvação, podemos usá-la também de forma aplicada, como uma ilustração complementar, na qual, assim como a dracma havia sido perdida dentro de casa por aquela mulher, muitas vezes nós, já estando em Deus, ainda temos áreas da vida perdidas da verdade dele. Por isso foi preciso que a candeia, a luz se acendesse dentro de casa, para que pudéssemos enxergar a verdade
e sermos conduzidos ao entendimento da necessidade da mudança, ou seja, da transformação. Você consegue entender agora? O Espírito Santo em nossa vida, desde a conversão e ao longo de toda a nossa caminhada, é o acender da luz de Deus dentro de nós. A luz que revela, primeiramente, que para encontrarmos o nosso valor perdido é preciso limpeza e perseverança na busca pelo que se perdeu. É literalmente como uma faxina, queridos, que organiza e coloca um ambiente em ordem. Jesus nos ensina sobre a necessidade de manter o ambiente da nossa alma, da nossa mente limpa, para não acumularmos sujeira e acabarmos perdendo coisas importantes ao longo da vida. É sobre não andar mais em trevas, mas em luz, sobre o Espírito Santo revelar o que precisa ser mudado, sobre um processo contínuo que vai exigir de nós atenção, perseverança e obediência à orientação do Espírito Santo. E é quando nos submetemos inteiramente a Ele que as áreas onde estavam sujas ou perdidas começam a ser limpas e restauradas. E assim passamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Basicamente, uma aplicação prática do que Paulo orienta no versículo 1 sobre apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, entregar-se totalmente a Deus, permitindo que Ele limpe, transforme e conduza a nossa vida segundo a sua vontade. Isso é apresentar o corpo como sacrifício. É todos os dias colocar diante de Deus os seus desejos, suas vontades, seus direitos, para que Ele seja o Senhor de tudo na sua vida. Sacrifício, queridos, fala de coisas que vão nos custar, coisas que temos vontade de guardar para nós mesmos, mas que entregamos a Deus em obediência e confiança. É renunciar ao que nos parece confortável ou certo aos nossos olhos e permitir que Deus guie cada área da nossa vida, porque Jesus, queridos, não morreu por mim e por você para que Ele seja apenas o Senhor do nosso domingo na igreja, mas Ele quer ser o nosso Senhor diário e contínuo, Senhor da nossa vida. Irmãos, nunca se ouviu falar tanto em um século em que as pessoas estão buscando tantas coisas, conquistas, sonhos, realizações, enfim. Não que estas coisas sejam ruins, amados, mas precisamos, enquanto cristãos, lembrar que a busca pelo nosso Deus é e deve ser o nosso foco, a nossa prioridade. Por isso, renovar a mente se faz necessário, não apenas uma vez, mas todos os dias, para que sejamos capazes de ouvir, entender, aceitar e obedecer os conselhos do Espírito Santo, vivendo assim na segurança da vontade de Deus. Paulo diz que fazer isso é o nosso culto racional, ou seja, precisamos entender aquilo que estamos fazendo. O que fazemos não deve ser apenas uma obrigação bíblica, mas fruto do entendimento dos benefícios que obedecer a Deus traz para a nossa vida. E eu preciso que você se lembre que entregar-se como sacrifício perfigura o ato sacrificial, como o de animais no templo, sabe? A principal forma de culto e adoração a Deus no entendimento judeu. Logo, Paulo usa essa metáfora para mostrar que com a vinda de Cristo nós não precisamos mais sacrificar animais para adorar a Deus, mas devemos adorá-lo oferecendo as nossas vidas de forma consciente e obediente. E deixa-me acrescentar algo: o objetivo do culto não está relacionado a receber, mas a entregar, ou seja, o fato de Deus não me dar algo por causa do meu culto não pode me impedir de fazer o que Ele espera de mim, porque o verdadeiro culto é uma vida de entrega e não uma busca por recompensas. É quando entendemos isso e praticamos que nos tornamos automaticamente, como disse Paulo, inconformados com este mundo, porque reconhecemos que já não pertencemos mais a ele. Meus irmãos, não se conformar com o mundo não significa apenas indignar-se com as coisas que acontecem nele, mas decidir não viver do jeito que ele vive. É um entendimento que nos leva a uma decisão pessoal. Precisamos andar na contramão do sistema maligno que influencia esse mundo em que vivemos.
Em outras palavras, é escolher viver segundo os padrões de Deus, mesmo que isso nos custe algo e nos coloque contra aquilo que o mundo valoriza. E é por isso que Satanás nos ataca o tempo todo através do mundo em que vivemos, seja indiretamente por padrões que parecem normais e até lícitos, mas que não nos convêm, ou diretamente com perseguições para tentar nos afastar de Deus e impedir que vivamos a sua vontade. Tudo porque viver a vontade de Deus, queridos, cumpre propósitos, não apenas pessoal, mas também coletivo. É por isso que tudo começa aqui, na mente. Amados, isso é um raciocínio lógico. Não é preciso muito estudo para entender que tudo aquilo que acreditamos ser bom e capaz de nos fazer bem, nós passamos a desejar e tendemos a reproduzir isso na nossa vida. Por isso, aprender a pensar diferente não é apenas mudar de opinião sobre algo, mas permitir que o Espírito Santo nos ensine a pensar como Cristo, não somente por lógica da carne, mas pela lógica de Deus, sobre o que é agradável ou não e o que nos convém enquanto cristãos. Eu não sei quantos já ouviram sobre a metáfora da metamorfose da lagarta, mas é algo que me vem à mente agora e que se encaixa perfeitamente ao conselho do Espírito Santo para nós, transmitido por meio das palavras de Paulo, visto que a lagarta, ela não nasce para ser lagarta a vida toda. A lagarta, amados, tem o tempo certo para virar borboleta, porque o propósito dela não é o de se rastejar a vida toda, mas o de voar. Só que, embora isso seja verdade, a transformação não acontece de um dia para o outro. Antes, ela precisa construir a partir de si mesma o seu casulo para dar início à transformação e tornar-se adulta. E uma vez dentro desse casulo, ela vai começar a sofrer mudanças profundas em sua estrutura corporal, onde tudo nela vai ser reorganizado para dar lugar a uma nova estrutura. Por fora, ela vai parecer apenas uma casca feia e sem propósito, parada em algum lugar. Mas por dentro, um lugar onde ninguém consegue ver, estará acontecendo uma evolução, porque uma mentalidade nova vai estar tomando forma junto com a nova estrutura. Bem, verdade é, queridos, que o termo mentalidade não se usa para lagartas, mas eu tomei essa liberdade simbolicamente para falar sobre um novo comportamento que é complexo e muda drasticamente durante o período da metamorfose, ou seja, a transformação física da lagarta ela é acompanhada por uma remodelação do seu sistema nervoso que vai provocar nela a reorganização dos seus comportamentos. Ela vai passar de um animal que se rasteja e alimenta para se tornar um animal que voa e se reproduz. Meu Deus! Você está entendendo o que Deus está falando, queridos? Se a mente não mudar, a transformação verdadeira não acontece. A vontade de Deus não vai se manifestar e nós vamos permanecer presos aos mesmos padrões, sem avançar para a plenitude do propósito que Ele planejou para a nossa vida. Só que ainda há algo muito interessante nessa metáfora, porque quando o tempo do casulo se cumpre e chega a hora de voar, ele não vai se romper sozinho. E atenção, amados, ele também não pode ser rompido por outra pessoa, apenas por quem está dentro dele. É um processo pessoal que vai ser vivido de dentro para fora. E algo que infelizmente pode acontecer é que a borboleta pode não sair do casulo e morrer lá dentro, caso ela seja afetada por algo que atrapalhe o seu desenvolvimento. De um outro modo também, se alguém, mesmo com a melhor das intenções, tentar abrir o casulo para facilitar a saída, ela também morre, porque é justamente a dificuldade de sair do casulo que fortalece a asa dela e a prepara para voar. Um processo que vai envolver esforço. Ela vai precisar exercer pressão contra as paredes internas do casulo, exatamente o que vai fazer bombear fluido para as suas asas, que ainda estão murchas e frágeis ali dentro. E depois de finalmente romper o casulo, ela ainda precisa se pendurar em algum lugar e permanecer ali por algum tempo em repouso,
até que as suas asas estejam totalmente secas e esticadas para o seu primeiro voo. Depois dessa pausa, ela está pronta para exercer as suas funções de vida adulta. Veja, amados, como o nosso Deus se manifesta e fala conosco por meio da sua criação. Como o nosso Deus é capaz de nos aconselhar através de uma simples criatura como a borboleta. Como Ele nos mostra a importância de passarmos por alguns processos na vida de transformação. Como nossas renúncias, nossas lágrimas, nossas lutas vão sendo vistas no mundo espiritual. Quando nós nos esforçamos para viver de acordo com a vontade de Deus, é o mesmo que no mundo espiritual as nossas asas espirituais estão ali ganhando resistência e força para voar no tempo certo, para que a gente cumpra o propósito para o qual Deus nos criou. Por isso, queridos, viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não é automático da conversão. Não se esqueça disso. Não será por meio de rituais ou meras crenças religiosas, mas como fruto de uma transformação interna, de uma mentalidade diferente, de um coração entregue, de uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, Deus está nos encorajando neste dia a não temermos os processos de transformação e nem a fugir deles, mesmo que sejam difíceis. Cada renúncia, cada luta, cada momento de disciplina que vem de Deus, tudo isso nos fortalece e nos prepara para vivermos uma vida proposital, na qual deixaremos de apenas nos beneficiar para sermos canais de bênção na vida de outras pessoas. Mas tudo isso começa na mente. Na renovação dos nossos pensamentos, por meio de uma entrega diária da nossa vida a Deus como um culto racional. É a partir dessa entrega consciente que a transformação verdadeira de Deus vai acontecer na nossa vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Meus amados irmãos em Cristo, que hoje, por meio dessa palavra, o Espírito Santo de Deus ilumine cada área da sua vida, te dê entendimento, para que cada pensamento e decisão sejam guiados pela sabedoria do Senhor. Que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se manifeste na tua vida, te fazendo alcançar a totalidade do propósito que Deus tem com você nessa terra. Isso para a glória do nome dEle. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, porque no Senhor há conselho de vida.